lá da casa dela, eu, meu primo e meu irmão. Aí quando chegamos aqui, nós começamos a falar dela. Aí eu comecei a ficar triste, mal cristão, sabe? Aí os negócios começaram a mexer sozinho. Tipo uma vida antes dela ir embora. Meu primo falou, nossa, tá amarrado em nome de Jesus Cristo. Eu falei, relaxa. Deve ser minha avó, sinal. Ele fez certo, ele repreendeu ele. Depois que mora, você não precisa voltar mais. Mas foi impressionante, ele ficou mexendo sozinho. Eu conheci um senhor, um irmão, ele relatou que o irmão dele sumiu. Aí deram como irmão. Aí das irmãs, que era muito chegado a ele, frequentava o centro espírita, lá no centro espírita o irmão desceu lá no equipamento, começou a falar e ela falou, era ele falando, falou coisas que só ela sabia, que ninguém mais sabia. Porque o pastor Júlio falou assim, que tem um diabo que ele te segue, ele sabe o que você faz, né? Aí ele vai comunicando para os outros. Mas olha o final disso. 40 anos depois apareceu o irmão que tinha morrido. Se converteu a Jesus, né? Teve essa oportunidade, porque muitos estão no caminho. Você vê aí o João de Deus que era espírita, que faz curas, faz milagres, mas você vê que de Deus não tem nada, tem diabo. Então a maioria quer acreditar porque nós somos muito emotivos. Então a gente, quem que não quer ver o pai de novo? Quem não quer falar com a avó? Então aí aquele ali, mas pô, aí você vai lá, você escuta a voz da tua avó, você escuta. Só que é Satanás querendo te desvirtuar, tirar realmente dos caminhos. E assim não está diferente. O pior é que muitas igrejas evangélicas, muitas, não todas, também estão te desvirtuando da verdade, com ensinamentos que não são bíblicos. Por isso que o Senhor Jesus ensina, examinai, uma ordem, examinar a Escritura e pedir o Espírito Santo para dar o discernimento. Entendeu, Benito? Tem um rapaz aí que eu tenho no WhatsApp, ele é macumbeiro, né? Ele é empresário. Aí eu tava conversando com ele, eu falei, não, mas isso aí é do mal, macumba. Ele falou, mas como você sabe que é do mal? Só porque os pastores falam, eu falei, lógico que é do mal. Aí eu falei, a pombagira, Exu Caveira, isso daí é tudo do mal. E que tudo do mal? Eu vi o Exu Caveira curando um rapaz que era paralítico. Eu falei, mas também se quiser tirar a vida, tira, né? Aí eu falei pra ele. Vai lá fazer trabalho para tirar a vida, matar os outros. Aí eu falei pra ele, mas quando você vai matar uma galinha, você mostra pra ela que você vai matar ela? Você não mostra pra ela. Você tenta enganar ela, né, pra pegar ela. Estava na praça em Bugaçu, fomos lá pegar, eu e o irmão Giovanni, um rapaz estava lá, começaram a conversar, papai, né? E cheio de patuá aqui, né? Não sei o quê. Não, que eu sou um bandista e blá, 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 blá. Eu falei, o que é entidade? O que são as entidades, né? Entidade, ele parou, são os demônios. Ele mesmo falou. Porque a maioria não reconhece, igual esse aí, que fica querendo tapar o sol com a peneira, tá na cara. Que são demônios, são os anjos caídos. E que botam um nome aí, Exu, essas coisas aí, tudo demônio. Não tem nada a ver. E outra coisa, o demônio disso não tem nada a ver, já está dentro das igrejas. Que nem o pastor Júlio falou, né, que o demônio tá nas igrejas, tem muitas mulheres que tá com o diabo no couro, que o diabo também ele fala em línguas, né? Ele colocou o vídeo, ele postou um vídeo lá da mulher incorporada, com o demônio dela falando em línguas. E muitas vezes as pessoas acham que o Espírito Santo só não é, né? É mesmo. A pessoa fala em língua, tem que saber. Quando eu estou num lugar que a pessoa está falando em língua, eu já sei se é de Deus. Se não for de Deus, eu me ligo lá, eu tomo discernimento na hora. Quando a pessoa está falando em língua, se está falando na cara, está falando pelo demônio, eu já sei logo. Eu preciso me afasto logo, quando eu tiver. Que nem eu conheci um cara que ele bebe, né? Ele fala, eu sei falar em línguas. Eu falei, fala aí, ele fala em línguas. Você tem Bíblia aí? Tenho. Pega você. Vou fazer uma oração aí. Vamos começar porque... Irmão, esse versículo, irmão vai ler, vamos ler para ele lá em Hebreus capítulo 9, o verso 27 e o verso 28, aí, amém? Porque essa situação que ele estava falando aqui dessa vamos esperar ele chegar, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus, pedir a Deus para iluminar a nossa mente, né, trazer os louvores, a palavra, a quem quiser falar alguma coisa, né? Então, amém. Vamos agradecer então. Vamos. Muito
Obrigado, Senhor, pela vida, Pai, pela tua misericórdia, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui reunido, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa casa, desse irmão que nos recebeste, ó Deus. Abençoa essa casa, Senhor. Derrama, Senhor, sobre a sua graça. Venha a verdade, venha a luz, venha a libertação, Senhor. Em nome de Jesus sobre essa casa, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, toda obra que houver nessa casa, todo espírito maligno. Saia em nome de Jesus dessa casa, Senhor. Liberta, Senhor, as mentes, Senhor, toda trava, Senhor, que houver, Senhor, toda confusão na cabeça, Senhor. Saia agora em nome de Jesus dessa casa, Senhor. Senhor, nós pedimos também, Senhor, ilumina nossa mente, Senhor, para os louvores, para a palavra, Senhor. Em nome de Jesus, venha sobre nós o teu Espírito Santo, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Alguém tem algum hino aí? Então, vamos começar aqui o número 1 mesmo. Chuva de graça. Tem, não, é número aqui. Mas pega aqui para acompanhar. Quando eu vim para o celular, eu trazer uma harpa aqui, a minha. Mas sei lá o que tem uma Bíblia aqui. A minha vista não é. Daí eu vou comprar. Esse aqui eu... Ó, você faz o Ninguém seguinte. sabe, tá vendo? Vou falar o número, aí você clica, você sai mexendo no celular, né? Só esse clica aqui. Ou esse, né? Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. De plena paz nos vestido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, por dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os seus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Jesus. Alguém tem algum hino aí? Senão eu vou escolher. 169. 169? Esse louvor é muito lindo. Vamos lá, 169. Vou procurar aqui. Longe o Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição. Em
Salvador. E ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o recurso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Opa! Irmão Lucas, sabe louvar o 7.3, 7.5? 7,5? Qual que é esse daí? 7.5. Tentado ceder a pecado. Não conheço. Jesus tens a palma da vitória. Sei, sabe esse não? Conhece, mano? Não. Vamos louvar o Tá bom. 277. Não. Esse aqui eu conheço, vocês acompanham. Eu gosto desse hino aqui. É bom mais esse. Você liga pra, pelo menos liga pra internet pra falar. É, Se vai, se não vai. diz aí. Diz aí, caso a gente for atrasar, você avisa também, tá? Vamos lá, 277. Eu fiz essa. Vamos lá. Isso é meio rápido, assim, ó. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda mancha lava do teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salve está, limpo está, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem seu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que manda na cruz. Do pecado foste sempre vencedor, como foi seu bendito Jesus. Salvo está, limpo está, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem seu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Terás roupa branca quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Está pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salvo está, limpo está, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem seu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Hoje dá pureza e muito poder, pinta os olhos na cruz do Senhor. Dela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salvo está, limpo está, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem seu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Aleluia. Uma vez assim, ó, que antigamente, né, eu tava vendo lá, eu tava assistindo o canal de um rapaz que ele falava que o nome de Deus era Yahweh e o do filho era Yahushua, né? E eu comecei a pesquisar, eu vi que na Bíblia antiga o nome era Yahweh, né? Aí eu falei, nossa, será que... Aí ele falou que... Aí ele falou assim que inventaram esse nome de Jesus aí pra enganar as pessoas, inventaram o nome de Deus, entendeu? Aí eu comecei a acreditar, e tem um dia que eu tava orando aqui, falando em Yahweh, né, orando pra Yahweh, quando eu falava nem mais Jesus, nem falava Jesus nem Deus, porque eu achava que era enganação, né?
Aí teve um dia que eu tava orando, só que aí veio no meu coração muito forte, né? Olha a foto do seu pai. Aí eu comecei a procurar uma foto dele. Quando eu fui olhar, tinha uma foto que ele tirou lá em cima. Tinha logo um bicho atrás dele. É porque eu apaguei, deixa eu ver se eu acho aqui. Logo um demônio atrás dele. Eu falei, nossa. Amém. Vamos ler a palavra. O mais Sim. importante. Vamos ler a palavra. Depois você mostra por mim. Tá Amém? Tá. Abra aí, eu vou ler alguns textos aqui. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Eu acho não tinha. Achei para ele. Timóteo. Não viu não, deixa eu falar aqui. Deixa ele sentar aí, Giovanni. Senta aí, Senta aí, você ajuda aí a achar. Ou se acompanha junto com o irmão aí, né? É importante ler, que está escrito, né? Se a nossa fé não estiver baseada na Bíblia, então pode virar qualquer coisa, né? Então a gente tem que... 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. A Bíblia, ela tem que ser a sua regra de fé e prática de vida. A maneira como você conduz a vida, como você se relaciona, como você trata o seu patrão, seus colegas de trabalho na escola. A Bíblia deve ser o seu árbitro, né? Ela vai te dar todos os caminhos que você deve, como você deve andar. Então, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Obrigado, Senhor, por ler a tua palavra, Senhor, mais uma vez, ó Pai. Te dou graça, Senhor. Dá-nos sabedoria, Pai, para entender a tua lei. Revela, Senhor, as maravilhas da tua lei, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu senti de ler alguns textos aqui, aí você estava falando aí, me veio esse outro texto, né? O apóstolo Paulo, só contando rápido a breve história, né? Quando o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, ele disse para os 12 apóstolos, não sei se você conhece a história dos evangelhos, né? Os 12 apóstolos ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então, quando eles ficaram unidos, seguindo o que a palavra de Deus mandava, o Espírito Santo, a promessa, né? O outro Consolador veio sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. E a igreja começou a pregar o Evangelho, começou a haver perseguição. Porque sempre que a luz chegar no lugar, as trevas vai tentar sucumbir. As trevas, os espinhos, né? As aves do céu vai comer a palavra. Então, começou a haver a perseguição. E houve um homem chamado Saulo, que perseguia muito e matava a igreja. Ele ia lá, arrastava os tribunais e dava o voto contra ele. Falava, eu vi se realmente é da seita dos nazarenos. Ele vive dizendo que não precisa de templo, ele vive dizendo que não precisa da lei de Moisés, e mandava matar. Então Saulo, ele era um assassino. Ele matava, ele consentiu também na morte de Estevão, que era um servo de Deus que pregava o Evangelho. E aí depois ele se converteu. Quando ele se converteu, ele começou a andar pelo mundo afora. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha megafone, não tinha carro, não tinha caixa de som. E ele evangelizou o mundo inteiro daquela época. Ele andou de barco, andou a pé, andou de cavalo. Ele fez tudo o que a obra de Deus pedia, né? Que era cumprir a carreira dele, né? Então, e aí ele começou a enviar as cartas para as igrejas, que ele ia pregando o evangelho, as pessoas iam se convertendo, e acontecia como nós, se reunindo. Então ele começava a enviar as cartas, porque chegava aos ouvidos dele os problemas que as igrejas tinham. As igrejas tinham os problemas, as igrejas tinham pecado, Deus não concorda com o pecado, Deus não suporta o pecado. E aí Paulo escreveu algumas coisas, e vamos interpretar o que o texto diz aqui, ó. Paulo falou ali, ele rogou. A palavra rogar significa suplicar, com muita ênfase. Eu rogar. Pensa numa mãe pedindo para o assassino não matar o filho dela. Por favor, não mate o meu filho. Isso é rogar. Rogar é pedir com muita vontade. Então Paulo estava pedindo com muita vontade. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ele foi para uma outra região,
Eu fui para uma outra região e, Timóteo, eu quis que você ficasse em Éfeso, cuidasse dessa igreja. O que Timóteo tinha que fazer? Para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, outra coisa que não está na palavra. Então, Timóteo, proíba-os, não deixem ficar falando. Tem tanta coisa que não vai trazer edificação, não vai transformar a sua vida. Jesus Cristo morreu na cruz para levar os nossos pecados e ressuscitou, simbolizando uma nova vida. Se você não estiver mudando a sua vida, o seu caráter, essa doutrina não presta. Tem que mudar, tem que haver transformação de vida. Você está amando mais a Deus? Você está amando mais o seu próximo? Você está vivendo em santidade? Então é isso que importa. Então, Paulo falou, eu te adverti, eu te alertei que não ensinem outra doutrina. E já que você tocou nesse assunto, eu preciso falar, esse assunto é um assunto inútil, irmão Vinícius, com todo respeito. Se o nome de Jesus é Yahvé, Yeshua, um pouco importa, o que importa é o que ele fez na cruz. O nome de Jesus, no inglês é Jesus Christ, no espanhol é outro nome, e no grego é outro nome, no hebraico não importa o nome dele, o que importa é que ele fez, entendeu? Depois Deus, algumas coisas no futuro, algumas coisas, Deus vai revelar algumas coisas para nós. O que importa é quem ele é, o que ele fez. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Isso que é a coisa mais importante, é o que ele fez. São debates inúteis que não edificam, entendeu? Não vai trazer mudança para a pessoa. E aí ele continua falando, não ensinem outra doutrina. Não, o que é ensinar outra doutrina? É qualquer coisa que não é a sã doutrina. Sã vem de saudável, uma doutrina saudável, uma doutrina sadia. Já viu um alimento saudável? Quando você come, isso vai bem? É a mesma coisa, a doutrina saudável é essa que está na Bíblia. Qualquer coisa que falarem para você que não estiver escrito, você tem que rejeitar, você tem que consultar na palavra, entendeu? Observar para não ser enganado. Então ele fala, não se deem a fábulas. Fábulas são contos, né? Tipo, fala uma fábula aí, sei lá. Fala aí. Todo mundo que eu sei. Pinóquio, tem tanta fábula. Mas botar isso, que fez isso, Jesus foi ali, Jesus, quando era adolescente, foi para o deserto. Isso. Foi estudar lá no Egito a meditação transcendental. Isso é fábula. Por exemplo, fábula vem às vezes bem, não sei, como base, mula sem cabeça. Fala em segunda como que é palavra. outro lá? Saci pererê. É fábula. Pessoas inventaram, né? Quando Jesus nasceu assim, será que ele já sabia que ele era o enviado? Na infância dele assim? Eu acredito sim, mas isso é um outro assunto. Vamos focar no texto aqui, né? O que está falando. Então não se dê a fábula, ó Timóteo, não deixem ensinar outra doutrina, não deixem ficar dando a fábula, ou seja, assuntos que não têm base bíblica, coisas que não é fato, não tem testemunhas. Se não tem, Timóteo, né? Toda a palavra vai ser confirmada se tiver 2 ou 3 testemunhas. Então, é a mesma coisa. Ou genealogias intermináveis. Genealogia pode ser linhagem da família. Por exemplo, quem que foi seu pai? Eu sou da tribo de Judá. Estou pensando, eu fiz fulano de tal, o pai dele era esse, o avô dele, o bisavô, o tataravô, sabe? Genealogias intermináveis. Ele quer ficar querendo entender tudo. Então, Paulo está falando assim, assuntos que não têm fim. A Bíblia ela é um assunto prático. Você lê a palavra de Deus, ela tem que ter uma aplicação na sua vida. Se não tiver aplicação, pode ler jornal, ler o Gibi da Mônica, ler qualquer outra coisa. Esse livro aqui, ele é divinamente inspirado. Deus enviou, né? Deus enviou do alto, é o maná do alto para mudar a nossa vida, né? E nos dá alegria e paz. Então vamos ver, continuando o texto. Não se dê a fábulas, não se dê as genealogias intermináveis, que mais produzem questões, ou seja, a pessoa vai ficar com mais dúvida, mais pergunta, é uma pergunta que gera outra pergunta e não tem uma praticidade da fé cristã. Tá? Onde se aplica isso na sua fé cristã? Só ficam ali no debate, só fica ali no abstrato, nunca é concreto, nunca toma uma ação, uma atitude. A vida cristã, Deus, ele é um Deus de coisas novas. Deus, ele impede para as pessoas ter mudança de vida. Mudar. Outro dia, deixa eu contar, eu estava morando em Campinas, aí naquele ambiente que eu estava, Satanás usou uma serva do diabo para dar em cima de mim e eu caí, né? No começo do ano. E aí o irmão Roberto, lá que a gente estava comentando, ele é lá de Campinas, estava num culto, ele profetizou. Ele falou, Lucas, você tem que sair hoje imediatamente. Então ele, pela palavra de Deus, ele mostrou pela palavra de Deus e falou, você tem que sair imediatamente. Não pode, não dá, você tem que morar sozinho.
No meu caso, não estou falando que eu estou falando para mim, né? Não. No meu caso, aquela palavra veio especificamente para mim. Algumas profecias que são mandamentos de Deus vêm para todo mundo, outras vêm para alguns específicos. A profecia, ela vem para alguém. Ela vem, é uma espada para separar a verdade da mentira. Então, veio essa mensagem para mim e eu tive que mudar. Quando veio essa mensagem, eu falei, meu Deus, tem que mudar tudo, está tudo lá em casa, já está tudo arrumado, como que eu vou transportar as coisas? Então, teve um monte de coisa. Até hoje, eu estou indo de vez em quando, eu levo de pouquinho em pouquinho. Então, foi uma... Para mim, eu aceitei como uma mensagem de Deus e estava precisando ouvir aquilo. Então, a palavra é prática, a palavra de Deus ela é espada, ela é viva e eficaz, ela vai mostrar, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que mudar isso, para de fazer isso, para de pensar nisso, entendeu? Então, a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes, ela é afiada. Então, produzem questões, essas coisas que Paulo estava pedindo para Timóteo proibir, mais produzem questões do que edificação de Deus. A palavra edificar é um termo de construção, um termo de arquitetura, um termo da engenharia de construção. Então, edificar uma casa, eu estou lá colocando tijolo, estou colocando as coisas, instalo luz, instalo a parte que sai a água, a parte hidráulica, até a casa ficar boa, entendeu? Até a casa ficar firme, para quando vinha o vento, vinha a chuva, vinha o rio, e a casa não cair. Que a casa ela foi edificada. Então isso que a palavra de Deus, ela tem que edificar. Se não edificar, não der firmeza na fé cristã, se não tiver uma fé preciosa, que é o que Deus espera de todo cristão, então não está edificando, está destruindo. Ao invés de erguer os tijolos, está só destruindo. É todas essas questões, sabe? Qualquer assunto que ficar, sabe, é muitas questões, é muito isso, é muita pergunta, sabe, coisas intermináveis. Aqui Paulo, ele deixou em aberto, o Espírito Santo não quis dar assuntos específicos, ele falou assim, tudo que tiver parecido com isso daqui, proíba, Timóteo, não deixa falar, tem que edificar a igreja, né, entendeu? Então, e aí Paulo falando, que questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Então a edificação de Deus consiste na fé, ela edifica a fé de uma pessoa. Assim o faço agora. Assim eu faço. Então Paulo estava falando, Timóteo, pode fazer isso que eu estou fazendo isso. Todo lugar que eu vou, eu não permito que fiquem ensinando isso. A lei de Moisés, que Paulo, os maiores inimigos de Paulo eram os judeus, que eles perseguiam. Os judeus que não se converteram a Cristo. Porque teve judeus que converteram. O judeu é todo aquele que busca guardar a lei de Moisés. Esse é judeu, aquele que vem de uma linhagem, uma etnia, aquele que foi circuncidado. O que é circuncidado? Hoje chama operação de fimose. É ir lá cortar a pele do prepúcio do pênis do homem, entendeu? Isso é ser circuncidado. Era circuncisão, né? Simbolizado. Então o judeu, ele já faz isso desde criança, é uma prática, né? Então, essa é uma característica bem marcante do judeu. Tem outras, né? Então, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento, olha o versículo 5. O fim do mandamento é um amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Então, o fim do mandamento, o fim da lei é Cristo. O nosso modelo. Cristo tinha um coração puro, Cristo tinha uma boa consciência e Cristo não tinha uma fé não fingida. Ninguém poderia acusar Cristo. Olha, não pagou imposto. Olha, ele fica falando das irmãzinhas da igreja. Olha, o Cristo fica vendo pornografia se masturbando. Ninguém podia falar isso dele. Ele era perfeito. E é esse o padrão que Deus deseja.